Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Uberlândia Gangstar, pra conhecer os quatro cantos da cidade, véi. Pra poder crer, Zona Sul, São Gabriel, Laranjeiras, Campo Alegre, Aurora, Seringueiras. Atravessa a Zona Norte no caminho Lagoinha. Muita gente pobre, as pedras nas esquinas. Os percursos é longo, mas estamos chegando. Zona Norte, o Esperança se aproximando. Marta Helena, Gramado, Nossa Senhora das Graças, porque meu Senhor, que o clipe não para. Organismo rap canta a realidade. Quebrada de responsa, salve o Liberdade. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, Zona Oeste, Luizote, Caiamã, Tocantins, Mansur, Talismã, Canaã, Guarani. Louco dos loucos que colam no movimento. Show de periferia comandando. O centro é basquete de rua, dança grafite, DJ peteca, rap nacional no limite. Os manos, a maioria tatuado de brinco, correntão ou de toco de blusão. Uberlândia Gangstar, tem a Zona Leste, pipocos, o sistema ali é quente. Tiber é cabuloso, todo dia morre gente. Custódio Pereira não é diferente, mas chega pra cá, atravessa o pontilhão. Pera aí, fique esperto, vem depois do refrão. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. É, véi, atravessa o pontilhão, cai nas quebras logo de cara, aclimação. Barracos humildes, muita gente honesta, onde o crime também marca presença. Zona Leste é bem grande, irmão. Depois da aclimação ainda tem muito chão. Atravessa o Ipanema, chega o Dom Omni. Várias quebradas em torno, mais na frente o Morumbi. E pra finalizar a nossa caminhada, joga uma sinuca lá no bairro Alvorada. Já ouviu falar, acabou de conhecer, cuidado se vacilar, aqui cê vai morrer. Organismo rap, deixa um salve às quebradas. O rap é compromisso, véi, não é piada. Pra quem não conhecia, pode acreditar. Uberlândia MG sempre foi Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Veio pra gritar, somar, pra representar as quebradas de Uberlândia Gangstar. Estamos ao vivo novamente aqui com Enquanto Isso em Uberlândia, mais uma terça-feira. De novo aqui com vocês, falando sobre pessoas legais, coisas legais que acontecem em Uberlândia e a gente nem fica sabendo. Cidade tá toda animada pra festa junina, todo mundo e aí todo mundo já no quentão, né? E hoje a gente tá aqui com ela, grande Thalita. Thalita, né? Thalita Mara. Thalita Mara. Você fala Thalita Mara ou Thalita? Tanto faz. É com H se for escrever. Ah, se for escrever, aí se for falar é Falita.
É Falita que fala, né? Porque o pessoal põe um H, vira o F. É... Aqui que tá tocando? Ah, não. Preocupa não. Contas, todo mundo. Você acha que não ia falhar aqui? Hoje estamos aqui com o Thalita, Mari. A gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre coisas legais, sobre saúde também, né? A gente vai entender um pouquinho, a gente não sabe, não tem a mínima noção. Hoje a gente tá aqui para aprender um pouquinho mais e descobrir um pouquinho do mundo da, como é que fala? Trombofilia? Vida e trombose e trombofilia. E trombose e trombofilia, muito bom. Queria agradecer aqueles agradecimentos iniciais com vocês aqui, primeiramente vocês que assistem a gente aqui, vocês que mandam comentários no inbox, mandam pedindo trazer pessoas aqui, continuem mandando e a agenda tá completa. Vocês viram a agenda lá no Instagram? A gente tá com a agenda lá no Instagram. E eu queria agradecer também ao MTI, a gente tá aqui de casa nova no MTI e no Pátio Sabiá, né? Pimenta Barbearia, muito obrigado aí por estarem conosco. E hoje a gente tá aqui com ela, Thalita. E aí, Thalita, primeira pergunta que a gente sempre faz é quem que é a Thalita? Essa pergunta é complexa. É mesmo? Para uma psicóloga. Você é psicóloga? Aí já começou bem. Já começou. Então, quem é a Thalita? É uma perguntinha assim, tão pequenininha, mas cheia de significados, né, João? Eu posso dizer que eu sou tudo aquilo que me aconteceu até o dia de hoje e mais um montão de sonhos que eu tenho pela frente. Então, a gente vai conversar, né, sobre várias coisas que já aconteceram na minha vida e também sobre vários sonhos que já passou, mas serviu de aprendizado. E os sonhos vêm aí para levar a gente para o futuro, para poder continuar vivendo e conquistando aquilo que a gente deseja. Mas de forma, assim, mais pontual, minha formação é em psicologia, fiz especialização e mestrado na mesma área, gosto muito de estudar, de ler. Eu tô de lente aqui, mas eu sou alta míope. Eu leio muito. Eu tenho quase 6 graus de miopia. Eu gosto muito de ler. E o médico fala assim, ó, treina sua visão pra longe, porque eu só fico com um livro aqui assim, ó, e leio muito. Então, essa formação em psicologia me instigou essa questão da leitura. Sou filha do koala e do esquilo, irmã do leãozinho, que lá na minha casa... Como assim, gente? A gente se chama por apelidos de animais. Cada um tem um apelido lá em casa. A minha mãe é a esquilo, meu pai o koala, o meu irmão que já é falecido era o leãozinho. E eu sou o coelho. Entendi. Então, cada um tem um nome. E filha desse povo, né, que eu falei pra vocês, esses animais malucos, e tem um sentido, hein, pra cada um desses. Você vai falar pra nós. Sou filha deles, sou uma pessoa muito sonhadora. Nossa Senhora, se eu contasse meus sonhos aqui, é cada coisa. E eu acho que é isso, né? Não dá pra resumir. A gente faz terapia, a gente estuda, a gente lê, mas na hora de falar da gente é tão difícil, né? Mas por quê? Porque... Agora a psicóloga caindo Fale mais sobre isso. Mas por quê? Porque o ser humano é complexo. E não é bom a gente se reduzir a um conceito. Se eu falasse assim, um conceito simplista sobre mim, ia ficar sem graça. Então... É preferível a gente deixar no ar, deixar algumas coisas em suspenso pra gerar curiosidade, né? Por quê? Por quê? Porque o ser humano é assim. Não, tem gente que consegue se definir. Eu é que não gosto de me reduzir a um conceito. É um coelho. É um coelho. E aí, por que coelho? Mas eu tenho vários apelidos. Coelho é porque... numa época da minha vida que meu irmão estava
doente, eu fui fazer uma surpresa pra ele. Na Páscoa. E aí, eu me fantasiei de coelho, né? Fiz dentinho, fiz a orelhinha, fiz tudo. Ele era mais novo que você? Não, mais velho. Mais velho? 3 anos mais velho. 3 Só anos. que ele tava acamado, Uhum. meio tristinho, né? E eu falei assim, eu queria fazer alguma coisa diferente. Não queria chegar e entregar o chocolate só, né? Desculpa, o que ele tinha? Você Ele... pode falar? Posso. O que ele tinha? Ele teve câncer numa região do cérebro super rara, chamada ponte. E aí ele teve assim, os médicos deram um tempo de vida pra ele, mas assim, deram 6 meses, porque é algo que era bem difícil mesmo, mas ele ainda lutou 4 anos pela vida dele. Por isso que o apelido dele era Leãozinho, porque ele quis muito viver. E aí, nessa época que ele tava acamado, sem andar, porque como mexe na região do cérebro, perde os movimentos e eu fui fazer uma surpresa pra ele. Lá em casa tinha um guarda-roupa muito antigo que as portas abriam pra fora, sabe? Não era de correr. Uhum. E a inteligente aqui, eu tinha mais ou menos, acho que uns 17, por aí. Porque ele faleceu com 21 e eu tinha 18. Aí eu fiz a minha mãe tirava ele da cama, colocava na cadeira de roda e punha ele pra tomar sol. Nesse período que a minha mãe fez isso, na Páscoa, exatamente no dia da Páscoa, e por isso coelho, eu fui lá, aprontei, peguei o chocolate e escondi dentro do guarda-roupa. E aí, eles pensavam que eu tava dormindo, né? Aí quando minha mãe colocou ele de volta na cama, e se ele tava falando ainda, né? Mas ele tava sem andar direitinho e tal. Minha mãe colocou ele na cama, lá deitado. Eu peguei e saí loucamente de dentro do armário. E fez muito barulho as portas, sabe? Fez pá! Estourou tudo. E aí, meu irmão assustou muito, começou a chorar. Meu Deus. A minha mãe queria me bater, porque foi um susto. Eles pensaram que era um ladrão. Tava caindo a casa, o mundo tava caindo. Que o mundo tava acabando. E eu fiquei muito sem graça também. Minha mãe queria me bater. A surpresa virou uma tragédia. Aí meu irmão muito bem-humorado, né? Virou e falou assim: nossa, que coelho terrorista! Um coelho terrorista, entendi. E aí eu fiquei como coelho, porque eu tava fantasiado, né? E depois depois que o susto passou, a gente rachou de rir. E ficou o apelido, né, de coelho. E acabou que virou uma diversão mesmo, né? Mas assim, primeiro ele levou o susto, né? E a gente brincava, ele tava sem andar, né? Eu falei assim, nossa, quase que eu realizo um milagre aqui agora. Meu Deus. Quase que eu faço Quase que eu levanto da cama aqui e saí correndo de susto. Ele ficava rindo. Então, tem esse apelido. Aí, ele, o Leãozinho, porque ele lutou muito contra a doença. Eu sou o Coelho, por causa dessa situação específica. A minha mãe, Esquilo, porque no cuidado com ele, né, durante o câncer, ela pipocava de um lado pro outro, né, pra cuidar dele. E o meu pai, o Koala, porque ele é aposentado por invalidez, tem um problema sério de saúde, e ele sempre dormiu muito. E aí a gente brincava, olha lá o Koala, onde tá o Koala? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Onde que tá o meu pai? Dormindo. E aí ficou o apelido. E aí eu falo, né, que a minha família é animal, porque tem gente de tudo, né, jeito. Tudo quanto é jeito, né? Não, e a gente tem aqui em Uberlândia, a gente tem várias coisas, vários lugares, né? E várias famílias que tem essa situação, né? Que a gente tem um hospital do câncer aqui em Uberlândia, um hospital de referência, né? Um outro que tem, se não me engano, é em Barretos. Barretos é muito bom. É uma referência no Brasil, o Hospital de Câncer de Barretos. Inclusive a festa de Barretos arrecada pra lá, né? Arrecada. Ele é muito conhecido e vários famosos fazem ações pra... E aqui em Uberlândia tá terminando agora. Terminou há alguns anos atrás. E ele tá sempre querendo mobiliar, parece, sempre tá, ele tá melhorando. Você acompanha o Hospital do Câncer aqui? Acompanha depois que teve... Tem quantos anos seu irmão faleceu? Tem muito tempo, vai fazer 16 anos agora, dia 11. Porque hoje eu tenho carinha de novinha, mas eu tenho 35 anos. Quando ele faleceu, eu tinha 18, ele 21.
Então, tempão aí. Eu também tive um irmão que faleceu, ele teve aquela doença chamada ELA, ficou Nossa, famosa pelo balde de gelo foi. e tal. Só que só isso ficou famoso. Apesar que teve muita coisa melhor em relação a estudo, mas não teve muito avanço. Enfim, uma coisa legal que lançou essa semana aí, que foi o óculos da Apple. Ah, eu fiquei O óculos sabendo. da Apple lançou e eu estudava, fazia coisas para tentar ajudar na época, em 2009. Eu tentei fazer alguma coisa de tecnologia, não tinha recurso. Em 2013 teve outras tecnologias que eu tentei fazer também, mas não tinha recurso. Eu não tinha os recursos. Hoje lançou o óculos da Apple. Só que já tem muita coisa que desde 2017, essas câmeras webcam que vem a webcam Intel nos notebooks, ela tem a tecnologia que ela segue a íris. Ah, é? Então, pessoas que estão acamadas, isso é até legal a gente falar, porque as Claro. pessoas não sabem, né? Pessoas que são acamadas, se comprar um notebook, uma câmera Intel, ela tem o software acho que vou tirar o óculos, né? Até algumas que até conseguem pegar com óculos. Olha. Mas conseguem pegar o movimento da íris e Isso com eu o não movimento da sabia. íris você trabalhar no computador. São pessoas em situações de cama que conseguem usar o computador como qualquer outra. Isso é hoje em dia. fascinante, sabe por quê? Na época, meu irmão faleceu em 2007. Eu não sei quando que seu irmão... 2010. 2007. Ele, aos poucos, perdeu a capacidade de se comunicar. E sabe como que a gente conversava com ele? Eu nem Com lembro. a sobrancelha, tinha essa técnica que meu irmão usava. Sabe aquelas réguas gabarito? Sim, usava com gabarito. Pegava Aham. de A a Z, aí A a você Z. passava a letra e E ele... levantava só a sobrancelha Isso. aqui, ó. Ele mexia, mas meu irmão tinha um pouquinho mais de mobilidade, porque era o caso Uhum. diferente, né? Ele foi na ponte, então, assim, algumas estruturas ficaram comprometidas, mas ele foi perdendo gradualmente. Uhum. Então, a gente fazia isso no gabarito, e agora eu não tô lembrando como que era o sinal, mas eu lembro, nós temos essa régua lá em casa até hoje. E era desse jeito. Eu fui pensando, gente, hoje celular, Hoje, graças a Deus, tem tanta coisa. Uma das pessoas que conseguiu ajudar muito em inovação tecnológica era o Stephen Hawking, que tinha o ELA, só que a ELA dele existem alguns graus. A ELA do Stephen Hawking não, era uma que ela estacionou. Normalmente a ELA não estaciona. Ela é progressiva. Aí tudo que você tem muscular acaba. Aí a pessoa não tem respiração. E uma das coisas que eu tava vendo esses dias pra trás, é uma frase muito legal, é que todo mundo tem só 2 minutos de vida. Que é o tempo de... Você só tem mais 2 minutos de vida. Você respirou agora, você ganhou mais 2 minutos. É forte, hein? Forte. Para pra pensar. Caramba. Você só tem 2 minutos de vida. Todo mundo. Todo mundo, qualquer pessoa. Qualquer ser humano, só tem 2 minutos de vida. Por isso que Isso dá um golpe no orgulho, hein? Por isso que existem aquelas frases clichês, né? Tipo aquela a vida é um sopro. E tem coisas que a gente nunca percebe. Aí eu vi essa frase e falei, nossa. Você lembra onde você viu? Não lembro onde eu vi. Sei que é assim. É a coisa mais real que existe. É a coisa mais real que existe. Você vai morrer daqui 2 minutos. Parar de Se respirar. alguém parar você de respirar, você vai morrer daqui 2 minutos. Esse é o único fato. Forte. E forte. Realmente. Porque aí fala, não, mas tem gente que vive. Sim, tem gente que treina, né? Mas todo mundo treina? Ninguém treina pra respirar ficar mais de 120 segundos sem respirar. Então E aí desmaia. Vai embora. E até aí, enfim. São coisas de saúde que a galera nem liga, né? Nem tem noção. E você é psicóloga, você atua com psicologia? Já atuou? Como que é? Não. Já atualmente eu não
não exerço a profissão como psicóloga, apesar de eu deixar sempre claro que a psicologia é uma formação que a gente pode usar em qualquer contexto. Então, eu uso muito psicologia na minha vida, estudo, mas eu não trabalho de forma padronizada, com atendimento clínico, ou em RH, ou em alguma coisa assim. Eu sou servidora pública e empresária, né? Tem 2 empresas online. Então, eu uso conceitos, tudo que eu aprendi da psicologia, né, nesses espaços, mas não atuo formalmente como psicóloga. E eu falo, João, que foi meu irmão que me ajudou a escolher essa profissão, porque eu aprendi a escutar a dor dele. Até hoje alguém fala assim, eu me perguntei como que eu escolhi psicologia, não tinha outra possibilidade, porque na adolescência, imagina, não sei como é que foi essa adolescência, mas a minha foi envolta na situação que meu irmão estava vivenciando. E eu escutava ele simplesmente. E aí então foi uma escolha assim, sabe, intuitiva pela formação, que eu tinha essa capacidade, esse ouvir caridoso, com respeito, com empatia. E aí é o negócio mais louco. E depois da formação, eu não exerci um longo período na clínica. Eu tive a experiência, mas não gostei. Você acredita? Não gostei. Tive experiência de RH, tive experiência de clínica. E aí eu falei assim, gente, não, eu quero usar a psicologia de outras formas. Interessante, né? Não, e tem muita coisa. Muita Tem muita coisa. coisa. Tem aquela questão também de criminal, não tem? Meu mestrado foi com egressos prisionais. É. Eu sou muito diversa. Meu mestrado foi com egresso. Trabalhei 2 anos com egressos prisionais. Regresso é depois que saiu. Isso, são os ex-presidiários. É porque ex-presidiário é a realidade, É pesado, né? Eles são ex-presidiários, sim, mas a gente usa mais egresso do sistema prisional, fica menos pejorativo. Fica, né? Inclusive, semana passada, no último episódio, a gente teve aqui com o Nego João. Ele trabalha com egressos, né? Inclusive, ele trabalha dentro do sistema prisional, trazendo cultura, levando aula de arte, aula de música, musicalização, música de aula de pintura e tudo mais. Posso fazer uma collab com ele, porque meu mestrado foi todo... E eu falo sobre o processo de reinserção. Exatamente. Entre aspas. Ele dá aula para os jovens no CZU, que fala? CZU. Dá aula para os jovens no CZU, dá aula para os jovens no Fica Vivo. Era o programa correlato ao que eu fiz o mestrado, que é o PRESP, que é o Programa de Reintegração Social. Aí são 3. O PRESP, Fica Vivo, que é um programa de... Ele é mineiro, de Minas. Do governo de Minas. E a CEAPA, que é das penas alternativas. São os 3 programas. Eu acredito que os 3 ainda funcionam. E eu acho que é essencial, sabe? A gente tem problemas profundos no nosso sistema, né? Na nossa sociedade, em que a gente não tem uma reeducação, né? Não tem nada. A gente não tem uma educação para a educação que existe, ou ela é elitista, é igual a cultura. A gente vem falando muito aqui no podcast Enquanto Isso Uberlândia sobre cultura. E que aqui a cultura aqui em Uberlândia é elitista. E a gente está trazendo muita coisa aqui pro podcast, muita gente pro podcast, muito projeto, muita gente legal. Tá trazendo coisas legais e que, por exemplo, pode casar com as suas coisas, e a gente sempre tenta fazer essa ponte. Não, tô abertíssima. Exatamente. Porque olha aí, você já me fala um monte de coisa que eu conheci. E tem muita gente que não conhece, a gente não conhece as coisas daqui, a gente fica preocupado com São Paulo, a gente fica mais preocupado com São Paulo do que com as coisas que a gente tem aqui em Uberlândia. E ou quando as coisas que a gente tem aqui em Uberlândia, ou é Parque do Sabiá, que eu acho maravilhoso. Que é maravilhoso, só que você sabe que a gente tem 17 poliesportivos? Aqui em Uberlândia? 17 poliesportivos? Não sabia essa coisa. Então, tem basicamente em todas as regiões.
Subutilizados. Exatamente. E aí a gente tem um projeto que eu tenho falado com todo mundo aqui, a gente levar cultura no sábado. No domingo ele é utilizado bastante para esporte, principalmente com os campeonatos amadores de futebol. Uma coisa ou outra, uma luta ou outra, tem algum poliesportivo ou outro. Uhum. Mas no sábado, a gente, em contrapartida de ter esse espaço todo, a gente tem 20 mil jovens de 10 a 16 anos que vão para o Center Shopping. E lá, eles estão sendo proibidos agora de ir para lá. E aí? Olha Pra só esse onde? espaço maravilhoso da Praça Sérgio Pacheco. As praças que precisam ser Então, a gente, reestruturadas, espaço a gente tem, público a gente tem, agora precisa de pessoas como você, como os que estão interessadas. vindo aqui, estão falando, estão trazendo. E você também tem uma parte muito legal sobre educação, né? Que você faz, né? Como é que história é essa da trombose? Então, Que é trombose? Como é que entrou na sua vida? é uma bagaceira que pode acontecer com qualquer Qualquer pessoa. um, né? A gente tem aqui em Uberlândia, eu quero só citar, tem um cara muito legal aqui em Uberlândia. Tem uma pessoa muito legal em Uberlândia. Ele é muito maravilhoso. E ele vende Triângulo da Sorte. Quase todo mundo já viu. Ele é um jovem, um menino, hoje já deve estar com uns 30 anos já, mas ele é um rapaz que ele tem trombose nas pernas. E todo mundo já viu ele na porta de algum supermercado. Gente, vendendo. eu não vi ainda. Eu não sei o nome dele. Ultimamente ele tá lá no Leal do Granada. Na porta do Leal do Granada. O pessoal ouvindo aqui vai saber quem que é. É um rapaz mais gordinho, só que com as pernas que tem aquilo que a gente conhece sobre trombose, né? Aquela perna. Como é que fala? Quando tá Mas grande, será assim. que é trombose? Não, será que não é elefantise? Elefantise? Não sei. Eu acho que deve estar confundindo com elefantise. Ótimo. Já estamos confundindo, então explica pra nós o que é trombose e o que é Porque elefantise. elefantise, eu não sei profundo, né, sobre elefantise, mas cria esse edema, fica inchado e tudo. A trombose, ficam as sequelas de ter essa diferença na perna, mas às vezes não é constante. Eu teria que conhecer o rapaz, conversar um com ícone. ele Muita gente já viu esse rapaz. para Ele é muito gente entender. boa. Porque a trombose mesmo, ela pode acontecer. A gente foca nos membros inferiores, mas ela pode acontecer em qualquer parte do corpo. E antes de eu entrar um pouquinho na minha história de vida, que você falou de educação e saúde e tal, por que é tão importante a gente falar isso, né, João? Uma entre 4, em cada 4, né, não é entre, em cada 4 pessoas no mundo morre de trombose. 1 em 4. É um número muito alto, 25%. E aí, eu me despertei para falar sobre esse assunto, porque eu tive trombose dormindo na perna. Mas, como eu disse, pode acontecer em qualquer lugar. Quando eu tomei consciência da complexidade, da urgência desse assunto, e por que não existe uma mobilização, tal como existe para o câncer. Eu falo com muito carinho, porque eu tive na minha família. Por que não existe essa mobilização? E às vezes a gente vê, igual essa figura que você falou que é um ícone aqui, ver aquelas pessoas, sabe, com feridas, com úlceras, que são questões vasculares não tratadas, entendeu? E aí, a minha história entra nisso, né? Porque quando eu perdi meu irmão, eu tinha 18, ele 21, eu desenvolvi um problema de pele. Na pele que eu trato até hoje. Hoje eu tô de base, mas eu tirando a base, dá pra ver que a minha pele fica rosada, né? Tem os pontos aqui, chama rosácea. Ela é um problema de pele que é desencadeada por problemas emocionais. Então, foi um baque, né? Você já perdeu alguém, você sabe o impacto que tem isso na nossa vida. E aí eu desenvolvi esse problema de pele, que também tem a ver com a microcirculação. E foi muito difícil fazer o diagnóstico, né? Então, a gente, naquela época, imagina, 2007.
E até hoje tem um pouquinho de dificuldade. Hoje já fala mais que, graças a Deus, tem internet, tem esses espaços maravilhosos, podcast, todo mundo tem a oportunidade de falar. Antes, o espaço da fala era muito monopolizado, né, pelas emissoras. E aí, eu tive esse problema de pele, que eu fiz a faculdade inteira lutando com esse problema no rosto. Ela não dá a espinha normal, assim, sabe? Dá umas pústulas vermelhas, fica muito feio, né? E não consegui o diagnóstico. Cheguei a fazer biópsia para saber se eu tinha câncer, porque eu acabei de perder um irmão com câncer, aí vem aquela loucura e tal, não era. Até que, em uma consulta com uma endócrina, né, porque eu fazia acompanhamento com endócrina, porque eu tenho hipotiroidismo também, vocês vão ver que é um monte de bagaceira, vai somando um monte de coisa. Já falei miopia, agora eu já falei hipotiroidismo. E como é que é o nome do? Rosácea. Vai pondo nos dedos aí, que dá muita bagaceira. Não, tá parecendo o Francisco, só que o Francisco veio aqui no podcast e ele eram empregos. Ele contando os empregos, ele tinha um monte. É? Então, vai contando as doençadas aí. E aí, eu fazia esse acompanhamento pelo SUS, e não é porque é pelo SUS, mas eu tenho que destacar porque isso faz uma diferença na demora do diagnóstico, porque você fica rodando, né, entre as especialidades. Ah, mas isso não é privilégio do SUS, não. A gente tem aqui em Uberlândia, a gente tem maravilhosa, a gente tem a saúde maravilhosa em relação ao que temos no restante do país. Isso. Mas já tive problemas também que tem que rodar em médico de todo jeito. É complicado, né? Não é só o SUS, não. Então, e aí, vendo o meu sofrimento, a médica, né, e eu falando assim, olha, porque é visível no rosto, agora a gente usa máscara, né? Naquela época eu não tive a ideia de usar máscara, porque eu poderia usar máscara pra ninguém, porque o povo ficava perguntando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí aquilo ali mexia com a minha autoestima, imagina, 20 e tantos anos, um óculos de fundo de garrafa, porque não tinha condições de usar magra, eu sou magra e tal, tipo a Beth, a feia mesmo. Tinha um aparelho também nos dentes. E aí, a médica vendo o sofrimento estampado no meu rosto, falou assim, olha, você já tentou passar? Eu passava de tudo. Se você falasse que der certo, eu passava. Sabe o que a gente pode tentar? Passar, eu vou te receitar, foi prescrito, anticoncepcional. Meu Deus. E aí... E tudo problema emocional. E aí, o que eu falo, né? Não houve uma anamnese bem feita, porque sabendo da história da minha família, que meu pai tem problema vascular, meu irmão teve câncer e teve trombose, não tendo essa anamnese bem feita, o que ela fez? Me receitou um anticoncepcional, eu saí felizinha, porque eu pensei, encontrei uma solução pro meu problema. Eu tomei o anticoncepcional, 2 meses, em menos de um mês, assim, tive a trombose dormindo. Por conta do anticoncepcional. Por causa do anticoncepcional. O episódio de trombose desencadeado por anticoncepcional geralmente é nos primeiros meses. Acontece das mulheres terem depois de muitos, muitos anos de uso, mas geralmente é nos primeiros meses. E aí, esse foi, assim, o fato. Você já viu aquela expressão, minha vida mudou da noite pro dia? Foi exatamente isso. Porque eu estava no último período da faculdade, vivendo assim, querendo, nossa, quem faz a faculdade sabe, tanto que você luta, estuda, a hora que chega no final, você já tá exaurido, e aí me acontece isso. E eu fiquei hospitalizada, só que eu não sabia o que era trombose, e muito menos sabia que poderia ser por causa do anticoncepcional. Tá louco? Nunca que eu imaginava que poderia ser isso. E aí eu fui hospitalizada, fiquei 7 dias internada, eu não sabia da gravidade do caso, e eu tinha uma festa pra ir, pra tirar foto pra formatura. E eu só chorava e falava assim pros médicos, eu vou sair amanhã? Eu vou sair. Eu estava internada. Internada. Eu fui pra UAI, né, do Rússio, que é de referência da minha casa. A hora que chegou lá, que eles viram, é porque o trombo, ele acontece em qualquer parte do corpo. Quando o meu parou, felizmente, por isso que eu falo que eu poderia ter morrido, não estar aqui, eu tenho essa ciência, né, de um renascimento. O meu parou na perna, mas com possibilidade de embolia. Eu tive princípio de embolia, que é ele parar no pulmão e acontecer aquilo que a gente estava falando. Findar minha respiração e já era, babau para Thalita.
E aí, só que eu não sabia de que doença que era isso, que é isso. Quando os médicos falaram assim, você teve uma trombose? Eu, tá. E aí já vieram com as injeções de heparina na barriga, que é anticoagulante, fiquei internada. E aí minha vida transformou, porque eu falei assim, gente... E aí quando os médicos falavam assim, porque magra, não bebia, não fumava... Ele falava que era um monte de coisa, né? Aí eles chegavam e falavam assim, você tá usando anticoncepcional? Você usa anticoncepcional? Aí Eles eu falei, perguntaram. tava, Olha. porque é um fator de risco. Uhum. Entendeu? Hoje em dia, eu sei disso. Muitas mulheres não sabem. Hormônio é um fator de risco para trombose. Aí eles falavam assim, aí, ó, anticoncepcional. E aí tinha as corridas de leite, sabe? No SUS, que vem o médico, mais 10... Como assim? O que é isso? Como é que chama? Residente junto. Pra corrida de leite é quando o médico vai explicando para os residentes a situação de cada paciente, entendeu? E aí chegava na corrida de leite, aquele monte de residentes olhava, você toma, qual que é a causa que eles, estudando nessa situação, qual é a causa, você toma anticoncepcional? Tomo. Tomava, né? Aí, porque hoje em dia eu sou proibida. Ah, sim. Aí, ó, o anticoncepcional. E aquilo ali foi ficando na minha cabeça. E eu pensando, gente, se o anticoncepcional faz isso com a pessoa, ele não é prescrito, muito menos vendido desse jeito que é nas farmácias. E a partir daí começaram os meus questionamentos sobre a doença trombose e todos os fatores de risco envolvendo. E aí eu fui ler a bula do anticoncepcional. Existe uma falsa ideia de que a gente não deve ler bula de qualquer medicamento, mas na verdade a gente precisa. A gente pode salvar a nossa vida e das pessoas que a gente ama se a gente ler a bula. Ela existe. A bula tá ali pra mostrar as coisas, né? Exatamente. E assim, aí depois que eu fui estudar e ler e ver, pode causar trombose. E lá na bula vem escrito assim, ó. Não é recomendado para pessoas que têm trombofilia. E o que é a trombofilia? Aí que é a questão. É uma condição genética ou adquirida que pode gerar trombose. Mas aí é minha luta. A lei que a gente conseguiu aqui em Uberlândia. Como eu vou saber se eu tenho trombofilia, se ninguém fala a respeito dessa bagaça e se não existe exame preventivo para essa condição? O contrário de trombofilia é hemofilia. Você já ouviu falar? Também não. Hemofilia é quando o sangue tem problema para coagular. Ele não coagula de forma fácil. Aí acontece hemorragias. A trombofilia é o contrário. O meu corpo espontaneamente forma trombos. Assim, ó, do nada. Tá lá doidão. Mas isso não é uma doença que é como se fosse uma gripe. Ela vem, acontece, ela não fica pra sempre. Ela é uma condição crônica. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ela pode vir e voltar novamente. Não, eu tenho uma condição crônica. O meu corpo tem mais facilidade em formar trombos que de uma pessoa normal. Não, tá, então é isso que eu tô querendo dizer. Não quer dizer que ela fica ali eternamente com aqueles trombos inchaços lá. Não fica aquele inchaço eterno. Eu tô te perguntando, porque eu fiz cirurgia do meu tornozelo. E eu não tratei. E eu tive no meu tornozelo. Só trombose. que eu tive e passou. Ele ficou inchado, depois ficou inchado, ficou 1 ano ali até melhorar, mas acabou, nunca mais. É isso que eu... Então, o inchaço é... Agora é diferente de uma pessoa que tem a predisposição para ter eternamente. Toda vez acontece alguma coisa, tem trombose. Não, é porque trombose é um evento. Isso. Ele acontece, e aí no seu caso, o sanguinho recanalizou, começou a fluir normal, e você tá vivendo de boa. Você tá vivendo de boa. E depois nunca tive, até mesmo tive outros problemas. Eu rompi o ligamento recentemente. É porque, felizmente, você não deve ter outros fatores de risco. Agora, o meu caso... Aí existem as pessoas que têm o fator de risco. Que aí lascou. Direto vai... Pode acontecer. Tomou um susto ali... Aí, opa. Mas o risco, igual você falou, que eu acho muito importante saber,
essa questão. Às vezes as pessoas torcem, tem uma torção, Isso, então, tá jogando futebol e dá pancada. não trata... Eu tenho uma história muito sim, porque como eu mobilizo, né, muito esse assunto, tem gente que, por exemplo, a pessoa foi jogar futebol, teve uma pancada, dessa pancada lesionou o vaso ali, gerou um trombinho, e aí ficou ali, né? Ele procurou, mas não percebe, porque a trombose é uma doença silenciosa. E aí inchou tudo, E parece foi apenas um inchaço medicado. também. Fica parecendo ali que Se inchou ocorreu um tudo. inchaço, né? Porque tem Ah, situações às vezes que não não ocorrem. acontece? Não, se Meu, for num órgão, por exemplo, no intestino. aí se lascou, for, aí não é. tem. Então, você tá vendo que é uma coisa silenciosa? E aí o rapaz, né, foi lá tal. E aí ele teve uma embolia e faleceu, infelizmente. Por quê? Porque o trombo foi parar no pulmão. E descobriram só na autópsia. Só depois. Aí ele teve os sintomas da embolia, né, e tudo. Mas aí fizeram, né, juntaram as ideias. Não, teve primeiro isso aí ocorreu, pode. Entendeu? Entendi. E aí, e o povo, e as pessoas, o que eu mais ouvi, João, o que eu mais ouvi, trombose, mas trombose não é coisa de velho? Isso, eu tinha 23 anos. Eu sou brincalhona e tudo, mas eu pensava, gente, mas eu sou tão azarada assim, que como que eu tenho um trem dormindo e ainda a doença é de velha ainda? Tá parecendo um amigo meu. Você tem umas coisas do amigo meu, deixa que depois, né? Fala. Cada Então, todo mundo tem uns amigos aqui, assim. e o povo falava isso. E aí a gente brinca nas redes sociais, né? Eu falo assim, ó, trombose não é coisa de velho. Você pode viajar de avião, ter um problema, assim. A gente tem que falar sobre esse assunto. E pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. Eu, no meu caso, eu tenho uma condição que precipitou isso acontecer, que eu juntei com o anticoncepcional. Você viu que somaram dois fatores de risco? E aí, e por isso que a gente tem que falar. Porque se é uma condição silenciosa, a gente precisa cuidar dos outros fatores que nós temos controle. Não, e o pior que você falou, uma a cada 4 pessoas que tem, morre. Olha aí que absurdo. Se você der sorte, aí, ó. É mais perigoso que você respirar 2 minutos. E esse dado é da Ninguém organização. Só vai entender quem assistiu lá no início. Quem assistiu no início. E esse dado, João, é da Organização Mundial de Saúde. É uma das doenças tratáveis que mais mata no mundo. Então, a doença, esse é o importante falar, né? A doença tratável, né? Tratável. E aí teve a lei, né? Agora, recentemente, em Uberlândia, né? A lei fala a respeito da trombofilia, né? Que é essa condição. Sobre a trombose, nós já estamos um pouco mais avançados. Nós já temos até o dia mundial, que é 13 de outubro. Mas sobre a trombofilia, ainda não se fala muito. E sabe por que não se fala muito? Não sei. Porque não existe o diagnóstico preventivo e o exame é genético. E ele é considerado de alto custo. Eu venho falando aí sobre diagnósticos genéticos. Ainda é inacessível, mas já tem uma startup lá na Europa que criou um autoexame igual aquele. Funciona mais ou menos igual quando alguém tem diabetes. Sim, eu faço controle, sabia? Aí você tem aquele negocinho de furar o dedo e colocar tipo num relógiozinho assim, né? E aí tem lá um esquema lá que eles colocam no relógio e mede 200 doenças genéticas. E provavelmente essa aí deve ter. E eu vou querer saber sobre essa startup. Então, tem muitas coisas. É porque eu sou muito... Eu já perdi 3 amigos. Nossa, que fez medicina. Deixou de ser meu Se amigo. juntar nossas bagaceiras, hein? Não, eles deixaram de ser meus amigos. Eu pensei que tinha morrido. Não, eles deixaram de ser meus amigos porque eu falo das coisas que a tecnologia tá trazendo. E agora, em 2023, a tecnologia começou a vir à tona em cima de todo mundo e ninguém me acredita. Eu perdi amigo em 2017 que eu falava que a inteligência artificial ia fazer isso. Olha aí. Aí você fala, você tá falando que vai perder emprego, você é babaca. Eu falei, não, cara. Por que o cara não estudou na época? Aí agora, em 2023, tá acontecendo tudo que eu falava. Gente, isso é maravilhoso. Você traz qualidade de vida. Eu fiquei com sequela. Você pensa uma pessoa que tem uma trombose cerebral
E a gente tem recurso para ir lá, tirar o trombinho, sabe? Se tiver indicação, o médico estuda para isso, tira o trombo, ela não vai ficar com sequela. Agora, ver uma pessoa que fica sequelada, lateralizada, sem condição de vida, sem, sabe, perde tudo. E aí, É porque tem gente que prefere isso, sabe? Pra dar de Deus, dar de... Aí eu falo as coisas, o cara fica sentido. Mas tem umas pessoas que preferem ser reverenciado como tá tratando. Não como alguém que quis fazer a prevenção. É complicado. Aí essa palavra que você usou é a que pega. É que o povo não quer prevenir. Exatamente. O povo quer remediar. A nossa cultura é reativa e não preventiva. E aí, por isso que eu falo do trabalho de formiguinha e agradeço todos esses espaços de estar aqui, né, conversando, porque o trabalho de prevenção, ele é passo a passo. É o quê? É beber água, é fazer atividade física, porque a gente não vai saber, não tem como, impossível a gente fazer uma testagem universal para saber se você tem trombofilia, se todo mundo tem essas coisas. É universal, não fizeram do Covid, não fizeram testagem, Você sabe por que não te interromper, mas você sabe por que na África não teve tanta morte como teve no Brasil, como teve em outros países de Covid? Não sei, me conta. Na África, a gente tem a pior doença. Na minha visão, o pior vírus. Não vou falar na minha visão, é real. A gente tem o pior vírus do mundo hoje, na África. É o Ebola. O Ebola, ele é presente. Ele não foi erradicado. Uhum. E lá, como é que eles restringem o Ebola? Com a testagem em pessoas próximas àquelas que contraíram o vírus. Uhum. E junto com a testagem, o isolamento. Uhum. Então existe o isolamento. Então essa cultura já existe. Como aqui no Brasil, existe a cultura do quê? Da vacinação. Uhum. Então a gente já tem um esquema pronto para qualquer vacinação. Lá na África tem um esquema pronto para qualquer testagem e isolamento. Lá teve poucas mortes, por quê? Porque tiveram isolamentos do Covid. São dados dos governos, dados, igual a gente tem os dados da saúde aqui, tem os dados de lá. Eu entrava, na época do Covid, eu entrava nos sites da Angola, nos sites em português, que eu tinha acesso. Da Angola, como é que é o nome daquele outro país? Tem quantos milhões de... Enfim. E lá tinha a quantidade de pessoas que estavam que tinham contraído o vírus. Uhum. Eles tinham a quantidade de pessoas que contraíram o vírus. Olha aí. Aqui no Brasil ninguém sabe quem pegou, quem não pegou. Entendi. E por isso que na África teve as pessoas não comentam isso nos lugares. E outra coisa, aí por que eu falei isso? Você falou da testagem universal. A gente teve uma pandemia em que o mundo inteiro sofreu. Não foi só lá na África igual é. Por que eles não erradicam o Ebola? Normalmente eles acham ruim, eles falam alguma coisa quando alguém com Ebola viaja de avião. Você já reparou isso? Viaja de avião para os Estados Unidos. Opa! Nossa, aquele alarde. Pô, para ali, tipo, ali. Só que não juntaram todos os cientistas do mundo para acabar com o Ebola, igual juntou todos os cientistas do mundo, de várias línguas, os russos, os americanos, os chineses, os europeus, os brasileiros, os sul-americanos, todos para erradicar o Covid. Isso é o que não acontece com as outras. E aí você tá falando aí para mim sobre a testagem, né? E ninguém fica sabendo disso, né? Não fica. E bom você ter falado sobre Covid. E hoje, quando surgiu, né, falava-se na questão de uma crise respiratória. Hoje se sabe que a Covid é uma síndrome trombótica. É mesmo? Não, isso eu não sabia. Mas o que é isso? Você sabe dos dados lá da África? Isso eu não sabia. Não? Realmente, isso eu não sabia. Síndrome trombótica. Por quê? O vírus, ele atua tanto nos fatores de coagulação do sangue, quanto nas paredes dos vasos. Então, gerando o quê? Coágulos que aloja, né, para lá no pulmão. Até aí eu sabia, mas eu não tinha juntado a coisa. Eu tive tantos relatos, assim, era assustador. No direct, Thalita, tive
trombose por causa do Covid. E faz muito sentido, Tive porque teve trombose muita gente que por causa do aconteceu. Covid. Faz muito Faz sentido. total sentido, entendeu? Então, imagina a minha cabeça na época da Covid, sabendo que eu já tive trombose, já Tinha todas as tenho predisposições trombose, possíveis. todas as predisposições, Nossa. e aí estudava. E aí veio a questão de vacina, não vacina. Então, assim, pensar sobre esses assuntos, especialmente questões que, igual a gente está falando aqui, que a gente precisa pensar na prevenção. Se é uma doença silenciosa, se a trombose é uma condição silenciosa, eu tenho que falar sobre isso, né? Eu não tenho que tirar esse preconceito, é de idoso, não pode acontecer com qualquer um. É lógico que na faixa etária, qual doença que melhora com o avanço da idade? Me fala uma doença. Então, assim, tirar essas questões. E a minha luta é de falar... Alcoolismo. Melhora, que aí você fica mais forte com a bebida. Fica mais tolerante. Fica mais tolerante. Mas quanto mais tolerante, você sabe que... aí vira alcoólatra. Quanto mais tolerância você tem eu tô ao na álcool... água, viu, gente? Toma água. Eu tô na água. Então... E aí a minha luta, sabe, de falar esse assunto, porque uma das minhas frases, né, que eu falo, quem vê cara não vê trombose, porque se você me vê, João, andando na rua, você pensa esse tanto de bagaceira? Então, tirar esse preconceito que tem, né, e o tanto que as mulheres sofrem, aí eu tenho que falar, porque se você é homem... E mulher tem mais? Porque nós estamos mais expostas aos fatores de risco, que é os hormônios na fase reprodutiva e na menopausa. A gente toma hormônio para não engravidar, toma hormônio depois na menopausa e para as mulheres que estão acompanhando, a gravidez e o puerpério são fatores de risco para trombose. O corpo se prepara, a gestação toda, existe a compressão dos órgãos, o corpo se prepara para o momento do nascimento, para não ter hemorragia. São fatores de risco. E as nem mulheres todo não mundo sabem. é aquelas mulherzinhas que 2 meses depois tá lá tudo coisada. Não, normalmente você fica 8 meses com o mesmo corpo que você tava grávida. Exatamente, né? A gente tem que entrar na realidade, né? Ver o que a gente segue nas redes sociais. Os amigos meus, todos que vão ter filhos que nunca tiveram, eu falo, cara, você apoia, por quê? Você apoia. Não, é sério, porque os caras veem besteira mais aí por aí e não tem ninguém que fala as coisas que precisam ser faladas. E fala, cara, você vê na internet aí aquelas mulheres que malha, que faz não sei o quê, faz cirurgia plástica, e depois que teve filho tem a babá, a criança nem mama depois, e 2 meses depois tá com aquele corpão. Eu falo, mano, seguinte, a mulher vai ter o mesmo corpo da gravidez até os 8 meses depois. É 2 anos de gravidez. Exatamente. E aí vai complicado. O companheirismo, o bom senso, né? De cuidar, acolher a mulher nesse período. E porque é uma transformação hormonal, psicológica muito grande. Né? Gerar uma vida, que isso, gente? Isso é algo, assim, surpreendente. E achar que 2, 3 meses já vai voltar tudo como era antes. Nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista psicológico. O quanto de caso, talvez até tenha impacto nessas questões sociais, das transformações no corpo, de mulheres com depressão pós-parto. As pessoas não estão preparadas para ter filhos. Nunca estiveram, e até aquelas pessoas que sempre quiseram ter... Você tem filho? Tenho 2. Sempre quiseram ter... não estão preparadas. Pode ter mãe aí que sempre quis ter filho, que chega na hora que tem o filho, muda totalmente e vê que não era aquilo que ela queria. E passa por tudo isso que você tá falando. O pai passa por aquilo que lhe cabe, né? Que lhe cabe. Só que também a sociedade não está preparada, não foi preparada, não... mudou, porque tá mudando muita coisa, graças a Deus, e vai mudar mais. Só que ninguém fala e ninguém tá preparado que o pai, ele também existe esses problemas emocionais. Claro. Não é só mulher, só que é claro... na proporção, né? É claro, mas ninguém tá nem aí, e aí o que acontece? O peso
fica nele pra cuidar dela e ninguém pra cuidar dele. E aí começa essas besteiras que eu falei, e aí o que acontece? Muitas separações. Sim. E é o que acontece. Traições. Ixi, são coisas E aí, diversas. até pessoas que, tipo, deixam tudo pra cuidar da esposa, as pessoas não estão nem aí com essas pessoas. Tem um casal que veio aqui no podcast, eles são maravilhosos, eles falam sobre o traste. O homem traste. Todo homem é traste. Basicamente, o homem é traste. Mas eu falei pra eles, também elogia aquele homem que não é traste. Exato. É pouco. Mas não existe. Mas de vez em quando existe. E Não, tipo, não me desanima, não, não por favor. desanima o Tô cara. solteira. Mas infelizmente, todo homem é traste e os que não são, ninguém Eu tá vou nem aí. chorar. Ninguém tá nem aí. É isso. Mas aí a mulher, ela tem essa predisposição Tem. e você o fator falou... emocional também afeta. Olha, eu sou psicóloga. Pra mim, o corpo e a mente, elas não existe essa dualidade, essa separação. Pra mim, tá conectado e tudo que acontece aqui vai interferir no biológico. A gente não pode falar cientificamente numa relação causal direta. Mas eu creio que tudo tem um impacto. E eu queria pegar um gancho na sua fala, que você disse que as pessoas não estão preparadas para ter filho. Eu não tenho ainda, já decidi que eu não irei gerar, eu não passarei por uma gestação devido a todas as condições. Se você aguentar mais uns aninhos aí, vai chegar a gestação sem corpo humano. Então. Enfim, estão trabalhando isso aí. E aí você falou assim, nem todo mundo, as pessoas não estão preparadas para ter filho. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já imaginou se as pessoas estão preparadas para perder filhos? Nossa! Isso daí... Nossa, essa é Não, isso daí não, eu nem converso. Eu tive... Esses dias pra trás, um amigo meu me contou a história dele, que ele perdeu. Eu falei, não, filho, eu não dou conta, não. Eu não dou conta, não. Eu não. Tem muita gente que... minha mãe perdeu meu irmão. Sua mãe perdeu seu irmão. Então, mas sabe por que eu falei, eu fiz essa contraposição? Porque a trombofilia é uma das causas de abortos de repetição. De repetição, que se espera 1, 2, 3, 4, 5 vezes para solicitar um exame de trombofilia. Mas mesmo com a constatação que foi esse caso? Ou não se tem como constatar, tipo... Não, espera-se, fala-se que o aborto é como se fosse comum acontecer a perda até tantas vezes. E eu lido com mulheres que tiveram 1, 2, 3 perdas. Para poder ter o protocolo médico, só fala que faz essa investigação depois de várias ocorrências de aborto. Aborto é um assunto polêmico também, né? Por isso que eu tô te falando de perder. O aborto, você tá perdendo o quê? Uma vida? Às vezes tem uma médica, João, ela perdeu a criança com 9 meses. Ela fez o enterro no caixãozinho. Nossa. Por causa de trombofilia. E tem gente que fala que não é, né? Não é o quê? Um ser humano. Não, mas aí eu não vou entrar nesse mérito, eu discuto, eu não gosto de ouvir isso. Eu com quantas semanas tinha? Eu escutei o coração do meu filho? Foram 7 semanas. 7 é 2 meses, quase 2 meses, né? Escutei o coração do meu filho, que tá doido, não tem vida ali. Não, mas eu quis fazer esse contraponto porque se a nossa sociedade não está preparada para cuidar das vidas que a gente supostamente desejou, as pessoas que têm não, a gente não está preparado para viver isso. Agora cuidar ainda já é um terceiro assunto. Aí é pior ainda. Então, e aí quando eu vejo, né, as histórias das mãezinhas, que toda terça eu coloco um relato, né, sobre pessoas que passaram por isso, que venceram, outras que não. E aí eu fico muito mobilizada. E as pessoas falam assim, mas você não teve filho? Eu falei assim, gente,
eu não preciso colocar a mão no fogo pra saber que ele queima. Eu acho que se você exercitar um pouquinho da sua humanidade, você vai ter capacidade de entender o mínimo desse sofrimento. Quando a gente fala de saúde, essa frase aí é maravilhosa. Você não precisa passar a doença pra saber que é ruim, não. Não precisa ter câncer pra saber que o câncer é ruim, não. Não precisa ter Covid. Eu voltando, né? Eu fico muito puto com a história do Covid. Meu Deus do céu. Não precisa ter Covid pra saber que era ruim, não. Pra ter que sair na rua. Ah, vai. Eu fico puto! Ai, ai. Então, e aí, você posta? Como é que é esse negócio nas redes sociais? Tem um site, Tem um chama site também. Vida e Trombose, porque eu quis fazer algo organizado mesmo. Eu não sou uma ONG, mas eu mobilizo milhares de pessoas do Brasil todo a respeito desse assunto. Tem o site, tem as postagens que são espontâneas. Eu não tenho aquela programação, sabe? Aquilo que acontece na minha vida, do dia a dia de uma pessoa com trombose, eu coloco. Quando eu tô com dor nas pernas, eu falo que eu tô com dor nas pernas. Tudo que acontece a partir do meu adoecimento, eu passo a vida real. Então, eu não sou uma blogueira, eu me considero uma pessoa pública que mostra ali o dia a dia, mas eu tento não fantasiar pra não gerar essa frustração mesmo nas pessoas, que tipo assim, gente, olha lá, menina, não. Tem dia que eu pareço lá chorando, falo, gente, hoje, nossa, tá difícil. Isso aí é uma coisa que eu venho falando pro pessoal aqui. Mostrar um pouquinho da verdade também, né? Exatamente. Porque a gente não tá bem todo dia, não. A gente vê só pessoas bem na rede social. Tento não usar filtro pra mostrar minha cara do jeito que ela é, com as coisas que eu tenho, com as manchas que eu tenho. Tento fazer brincadeira, porque eu falo assim, se tirar o riso de mim, eu acho que eu morro. Então eu brinco com as minhas dificuldades, com a minha doença, eu brinco, né? Eu tento fazer piada com isso, porque é um assunto muito difícil. E se a gente levar ao pé da letra, fica muito sofrido. Então, eu brinco muito, né, com essas questões. Tem hora que eu até faço críticas também, né, porque preciso. Então, uma pergunta nesse sentido, que veio a calhar com esses dias que aconteceu, né? E piadas sobre isso? Piadas também faço. Você viu o que aconteceu do humor do humorista que aconteceu? Ele foi condenado a tirar as piadas dele, coisa. Ele fazia piada com... Sobre? Ele fazia piada, humor ácido. É um antigo humor negro. Chama Léo Lins. Ai, gente. Você não ouviu falar, não? Não, eu sou meio... Ele fazia piada muito pesada, piada do Teleton, piada de negro, não é nesse piada sentido, de todo tipo de doença possível. E ele tinha um show, uma peça, né? Com hora de duração, e muita gente no Brasil, em todos os estados, em todos os lugares foram. E ele fazia piada sobre isso, entendeu? Ele tem um texto sobre isso. E muita gente ia. Era aprovado aclamado pela mídia. Pela mídia não, pelas pessoas. Só que pessoas que se sentiram ofendidas, que estão todos no direito, entraram na justiça e tudo mais, e a justiça tirou ele. Ele não pode sair, ele tá durante alguns meses, ele não pode sair de São Paulo durante 10 dias. Nossa, que grave isso. Até 10 dias ele tem que falar, porque ele tem a diária de shows, né? Ele não pode fazer piada sobre várias coisas, sobre racismo. Mas então acabou a carreira dele. Só que ele é muito bom, ele é muito bom escritor, né? Ele faz piada pra outros. Só que ele é o cara do humor ácido. Então, mas eu faço piada sobre a minha condição. Se eu não puder falar sobre mim, né? Então eu faço piada sobre o que acontece comigo. E aí? E aí? Então, e aí? E ele não pode fazer? Essa é a minha dúvida. Essa é a dúvida, esse é o comentário. E aí? Pois é. Ai, porque se ele não pode, você também não pode. Eu também não poderia, eu não posso falar minhas bagaceiras. Eu brigo muito com... Então a gente não pode falar mais nada. Eu sou da seguinte opinião. Eu não posso ser machista, mas a mulher do meu lado também não pode ser machista. Mas deixa eu te falar, por exemplo, uma piada que eu faço. Eu fiquei com circulação colateral e eu tenho varizes
na minha perna esquerda, onde que eu tive trombose. Ela é mais inchada, eu falo que ela tem 70 anos e eu tenho a minha idade. E aí eu falo assim, ó, mostre as varizes pro sol e a língua pro resto. É uma piada. Mas você acha que eu tô... Alguém tá sendo ofendido? Alguém pode estar sendo ofendido por isso. Porque tá mostrando a língua pros outros. Essa que é a minha dúvida. Sempre terá alguém, né? E aí? Sempre terá alguém. Até onde vai? É igual vieram comediantes aqui, eu perguntei, qual é o limite do humor? E o que eles responderam? Porque eu não sou comediante. Não, eles me responderam que o consenso deles que é o ambiente. Você tá naquele ambiente, você foi lá para aquele ambiente você fala tais coisas. Você não vai... na mesa da sua casa, você fala tal coisa. Num escritório de advocacia, num negócio de juiz, você não fala tal coisa. Num podcast, por exemplo, eu falo qualquer coisa, eu não tô nem aí, mas um convidado meu, eu falo pra ele antes, ó, se você for falar alguma coisa, quem tá falando é você tem que arcar. Agora eu arco, eu falo e tô nem aí. Não, mas eu tento as piadas. Eu acho que também tudo depende do tom que você coloca, da tonalidade. Tudo que eu faço, eu tento fazer com carinho, entendeu? E no sentido de elevar a autoestima daquela pessoa que sofre, e não o contrário. Então, isso... E aí veio o ator aqui, o Faninho, que é de outro podcast, que é o meu objeto favorito. Ele falou exatamente sobre isso. A gente tava falando sobre racismo. Que uma piada racista ofende muito. E aí ele tava falando sobre que não era só o ambiente. Aí o que eu fiz? Eu perguntei, mas peraí, o que uma piada pode ser, que ela é escrita, e ela é falada num palco, e uma peça de teatro que é racista, e ela fala a mesma situação que é falada na piada. Qual que é a diferença dos dois? Porque na minha visão é a arte do mesmo jeito. Aí ele foi me explicar. Ele falou, ó, uma coisa é a forma com que você fala e o objetivo daquela fala. O objetivo de uma piada sempre é diminuir alguém. É botar em vergonha alguma coisa. Agora, o objetivo da texto teatral, ele é discutir aquele assunto. Colocar em voga, dar atenção. É o que eu tento fazer. É colocar em voga a situação. Por que essa brincadeira que eu te falei? Muitas pessoas da minha idade ou menos, por exemplo, deixam de ir à praia ou ao clube. Imagina eu que nesses clubes aqui de Uberlândia, que todo mundo fica olhando. Tem praia e Cajubá. Qual que é o clube de rico aqui? Vamos... não, tem o Tangará, que eles falam que é de pobre, né? Mas o Tangará é maravilhoso. Eu tenho que responder. Lá tem um lazy river, no praia não tem um lazy river. E aí, o que você me diz? Então, imagina uma pessoa, por exemplo, com a minha idade, eu não frequento clubes, né? Eu gosto de... Não frequento. Mas por quê? Por conta da condição? Não é por causa disso, não. Mas, vamos supor, os olhares. Eu com um biquíni e as minhas varizes. Eu tenho foto, eu posto, eu não tenho vergonha e tal, porque, igual eu te falei, eu tento mostrar a realidade. Os olhares voltam para você. E muitas pessoas deixam de ter um momento de lazer em função disso. Entendeu? E aí, quando eu brinco, mostre as varizes pro sol e a língua pro resto, é no sentido assim, ande com o seu biquíni, deixe que as pessoas olhem, né? Sua condição de saúde é essa, você tem que amar e respeitar a sua história de vida. Então, eu faço a brincadeira no sentido de elevar a autoestima daquelas mulheres especialmente, mas tem homens também, que passam por essa situação, tem essa condição, porque é feio, gente, né? Se a gente for pensar esteticamente falando, o que os médicos começa o verão, o que eles falam? Vamos cuidar das varizes para mostrar as pernas no verão. Eu falo, que isso, gente? Essa propaganda tá errada, não é assim. Então, se eu tenho varizes, eu não posso usar um short curto. E aí é o que acontece com as pessoas. Variz é aquela veia que ela é dilatada? Azulada, tortuosa. Entendi. E aquele que é o buraquinho é o quê?
Celulite. Celulite. Eu nunca sei o que é o que. O buraquinho é celulite. O buraquinho é celulite. A estria geralmente tem estria também, né? é branquinha ela ou vermelha. ela é depende meio... da cor da pele da pessoa. Quando bate o sol assim fica... Eu tenho. E as varizes, Jean, geralmente, são as teias de aranhas, que são bem vermelhinhas, sabe? Que dá assim. Ou no meu caso, como eu tenho circulação colateral, é bem assim, na altura da coxa, roxa mesmo. Mas todo mundo tem isso, o povo fica aí nessas brincadeiras. Todo mundo tem. Mas então, aí que entra aquela questão da piada, né? Thalita, você deixa de fazer alguma coisa? Eu falo, gente, não deixa. Mas, deixa eu falar, se eu tiver um dia, eu tô aqui falando com você, tô alta astral, mas se eu tiver um dia na bad ou qualquer coisa, não vai, né? E aí, entendeu? Então, tudo depende, como eles colocaram, depende do contexto, do momento, do carinho, A tudo. teoria... Meninas, vocês vão pegar esse corte aqui. Meninas, lembra dos 2 minutos. Aí os 2 minutos você vai ter que ver lá no começo. E Quando aí... acontecer isso, lembra da teoria dos 2 minutos. Teoria dos 2 minutos. Pra que você vai... gente, vamos se divertir. Né? Foi um dos aprendizados que eu tive com a trombose, não me preocupar com a opinião alheia. Porque na 23 anos, tava todo mundo curtindo festa e ficando em pé. Eu não dava conta de ficar em pé no show. Eu queria ir nos forró, nos negócios, eu não conseguia, porque dói. Eu uso meia compressiva até hoje. Meia, como é que funciona? Tem uma pergunta aqui. Eu vi você rindo, olhando pra aí. Alguém fez porque teve um comentário engraçado aqui. Eu quero saber. Não, é o PU, que vai vir aqui também, no Select TI, falou assim, boa noite. Salve JJ, salve filha do Koala. Salve filha do Koala, eu achei. Tá bom. Boa noite aqui de Tuiutaba, o pessoal de Tuiutaba assistindo. Eu tenho colegas lá. O Thiago, do The Punch, você foi lá, né? Fui. Foi lá, The Punch. E o PU perguntou aqui, Thalita, quem tem trombofilia, é feito algum tratamento para evitar os coálagos? Os koalas. Evitar seu pai aqui. Nossa, sacanagem. Evitar os coágulos. Gente, deixa eu falar do koala. Ele tem o olho verde. É mesmo? Desgramado. Olha. E eu herdei as bagaceiras. Eu Deus. falo pra ele, pai, o olho dele é verde. Imagina eu de olho verde. Ué, que só trem. usar lente aí. Não. Ninguém vai falar que não é seu, você comprou? E eu falo assim, aí só herdei as bagaceiras. Oh, meu Deus do céu. Tem sim. É recomendado para quem tem mais de um fator. Só a trombofilia isolada, sem outros fatores de risco, geralmente não se faz um tratamento. Mantém-se um padrão de qualidade de vida, tomar água, atividade física e alguns cuidados. Como no meu caso eu já tive uma trombose, depois da primeira trombose as chances de ter outra trombose aumenta. E como... É igual dengue, assim, né? Então você vai... Igual dengue, sacanagem. Não, eu tive a segunda dengue ano passado, eu Deus. quase morri. Eu falei, nossa... Então, juntando os fatores de risco, como eu já tive uma trombose, tem trombofilia e tem outras questõezinhas que eu falei das bagaceiras, eu faço uso contínuo de anticoagulante. Eu tenho até uma tatuagem informativa. Por quê? O anticoagulante... Não vai aparecer aqui. Não dá, Não né? vai. Aqui aparece, não? Não deve. Eu tenho uma podcast de pobre. Aí você tenho... no punch lá apareceria. Né? Podcast de pobre, você... Eu tenho tatuagem preventiva. Mas por que assim que a recomendação ela é bem cautelosa? Porque o anticoagulante também, o efeito colateral dele pode ser grave, que é uma hemorragia. Meu Deus. Então... Tudo tem efeito colateral. É uma corda bamba, minha vida. Então, aí, como eu tenho esses 3 fatores de risco, o indicativo, 3 e mais, né? O indicativo é fazer o uso contínuo de anticoagulante. Então, eu faço, uso contínuo todos os dias. E aí eu tenho... Hoje tem anticoagulantes modernos. Eu uso um mais tradicional que eu preciso fazer o controle. Eu faço controle, sabe, igual da diabetes? Uhum. Eu tenho um aparelhinho. Legal, aí, ó. A maioria das pessoas não conhece. Aí eu tenho um isso? aparelhinho relativamente caro. Então 1.500, visualmente. Não, então é muito caro. É muito caro. A fitinha é 30 e poucos. Isso reais. É o refil, né? Nossa, Mas assim... Pra quem depende do SUS, pra quem depende. é muito Mas, fizeram um contato comigo, e por isso que quando você fala em startup e tal, meus olhinhos brilham.
tá entrando pesquisas para oferecer o aparelho de forma mais acessível. Olha aí. E por isso que eu quero saber depois dessa startup, porque eu sou assim entusiasta nesse aspecto, porque já tenho esse ano eu faço 12 anos de vida e trombose e para mim ter qualidade de vida e levar isso para as pessoas do ponto de vista psicológico, que muitas pessoas têm transtorno de estresse pós-traumático após a trombose. Eu tive. Eu acordava à noite pensando que eu tinha tido trombose, eu ficava apertando a mão. Não era pânico, não? Transtorno de estresse pós-traumático, porque eu tive um trauma, né? Então, qual que é a diferença do pânico? Às vezes, não precisa ter um gatilho, como teve o caso. Uma situação. Eu já tive várias vezes, não é legal. Então, é muito... Os sintomas, taquicardia... Então, parece, né? É parecido, porque é também um transtorno de ansiedade, entendeu? E aí, essa é a minha luta, né? De buscar evoluções para trazer qualidade de vida pra gente. Porque eu fiquei no pódio da vida. Eu fiquei, 1, 2, 3. Mas. E aí... Como assim pode dar? Uai! Eu achei que você ia explicar. Você desenhou. 1 em cada 4 morre. Ah, tá. Entendi. Voltou. Entendi. Entendeu? Entendi. Só que eu fiquei com sequelas. E aí é o que eu tento levar para as pessoas. Mais vida, mais alegria. Viver apesar disso. Não deixar chegar, por exemplo, no caso de uma úlcera. Não. São tantas possibilidades esse assunto que. É tanta coisa que a gente fica dúvida, vai. E aí eu quero saber de todas as tecnologias. O que tem para melhorar? Isso que você me falou, já me veio tanta coisa na cabeça, sabe? Então, a gente tem que aliar tecnologia, inteligência artificial, humana, pra gente viver bem. Não é competir, né? Vai perder o trabalho e tal. E tem gente que preocupa em perder o trabalho por conta dessa doença? Como é que é o dia a dia de quem... O dia a dia... Tem julgamentos? Com dor. Como é que é o dia a dia? É com dor, né? Porque... Imagina sua circulação não fluindo bem. Então, você vai sentir um incômodo, né? Você vai sentir dor, você vai... gastar muito. Tem algum alimento para diminuir esses gastos? É melancia que... Nenhum alimento substitui, né? Qual que é o alimento que... Eles dizem que água com limão em jejum raleia o sangue. A minha tia lá da roça então que eu tô bem, porque eu tomo o dia inteiro água com limão. É um anticoagulante natural. Mas tem inhame. Inhame, né? É inhame. Mas, assim... A vovó Juju, toma inhame faz bem. Favorece, mas não substitui, entendeu? Entendi. Mas ajuda, é isso que eu quero dizer. Tem alguns alimentos que você pode inserir na dieta ali, no dia a dia, na semana. Tem. Manter uma... desembalar menos e descascar mais. Ah, tá. Entendi. Menos industrializados e mais produtos naturais. É a regra, é o que eu falo, não banalize o banal, que a gente considera banal. É o que a gente tá ao nosso alcance. Tava ao meu alcance eu saber se eu tinha alguma coisa? Não tava. Isso é uma condição genética. Mas fazer atividade física, alimentar bem, cuidar do estresse, tá ao meu alcance, não tá? Uhum. Então, é isso que eu preciso fazer. E aí é o que eu falo, né? A gente tem grupos de troca de experiência no Facebook, no WhatsApp, tudo. Legal. Eu falo. Isso, tem grupos. Como que a gente busca esses grupos? Os links ficam todos na bio lá no do meu Instagram. No seu Instagram tem. No Facebook a gente tá com 1.600 pessoas do Brasil todo. 3 grupos de WhatsApp aqui, que é do Brasil todo. E eu tô criando pernas para fazer um grupo presencial aqui em Uberlândia. Pra gente trocar experiências, pra gente se acolher. E tem e-books gratuitos. Olha o sábado lá que eu tava falando. Olha o sábado lá. Essas coisas massas acontecer. Exatamente. Tem os levar e-books. Jovens pra falar. Eu tô fazendo muito...
palestras sobre inteligência emocional na prática, como resgatar de todas as vivências que eu tive, né, algo produtivo e que eu possa acrescentar na vida das pessoas. Então, algumas empresas convidam, vou em escola, porque eu acho que falar isso para adolescente, eu acho que é ali que você põe a sementinha. E aí, onde tem oportunidade, é outra fase que eu sou cheia das frasezinhas. Que como a trombofilia é silenciosa, a trombose é silenciosa, nós temos voz. Então, onde abre espaço para eu falar, lá eu estarei. Então, é isso. Aos pouquinhos, e esse trabalho de formiguinha, né? Um ajudando o outro. E como é que funcionam as meias? O que a meia ajuda nisso daí? Como é que é a situação? A meia compressiva, ela é fundamental, porque ela funciona como músculo extra para nossa perna. Pensa que... É mesmo? A gente tá aqui sentada, não tá? Uhum. O sangue, ele saiu do coração, desceu pros membros. Só que para baixo todo santo ajuda. E na hora do sangue retornar? Ele tem que lutar contra a gravidade. Se tem um problema circulatório, como é o meu caso, ele já encontra 2 barreiras. Então, a meia, ele diminui essa resistência, porque ela fecha um pouquinho o vaso para, tipo, ajudar nesse retorno venoso. Entendi. Entendeu? É por isso que o pessoal, quando faz alguma cirurgia... Eu não sei, Normalmente minha mãe, quando ela vai fazer... que é mais idosa, o negócio falou que estão lá. Eles sempre mandam ela botar uma meia lá, que aperta. A meia compressiva. É a meia que tem aquelas cores, né, bege tradicionais. Bege, né? E por isso que eu criei a Você minha criou umas marca mais bonitinhas, né? colorida, porque era a minha dificuldade. Eu não tive adesão às meias porque mexeu muito comigo. E eu falei assim, por que tem que ser dessa cor? Porque, entendeu? E aí eu criei as coloridas. Eu queria ir no parque e ninguém ficar olhando se eu tinha trombose ou não. Queria praticar atividade física e as pessoas só olhavam. Aí você tem pra que mim. ficar de calça, escondendo, né? Essas coisas. Por isso as minhas coloridas. Mesmara. Fica igual o nome igual que a menina lá do... Qual? Já viu aquele filme... Eu esqueci sei o qual nome. que é, da abelhinha, né? Isso. Aham. Eu esqueci o nome do filme. É... É a mesma atriz que faz É muito os legal. dragões. A Né? próxima estampa Mãe dos nossa é de abelhinha. É. Tem de zebrinha, tem da Mulher Maravilha. E como é que vocês fazem isso? Você conseguiu Eu tenho um fabricante. Um fabricante que faz. Eu peço, porque como eu sou usuária, eu não sou só alguém que vende, né? Só vendo o produto, eu uso aquilo que eu vendo. Então, eu achei alguém com qualidade, que tem todos os requisitos que precisa ter para a meia ter qualidade, porque tem muitos aí que vêm de outros lugares que não são confiáveis, não ajudam na circulação. Então, eu encontrei o fabricante, eu falei as especificações que eu queria e fui fazer, eu quero esse modelinho aqui, eu quero colorido, bonito, desse jeito. De jeito. E aí surgiu. Surgiram as meias. Legal, e aí... E a galera, assim... Aí, galera que faz bike, crossfit, porque também tem essa questão, qualquer né? pessoa pode. Pode, que elas são esportivas. Ah, legal aí, ó. Já te ajuda a prevenir? Quem vai viajar de avião, por exemplo. Então, eu fiz com essa intenção mesmo, sabe? De atingir um público maior, não apenas as pessoas que tiveram algum problema de circulação. E a gente que tem umas pernas cabeludas, vai ficar... Uai, o que tem? O que tem a ver o cabelo? Pra mim, eu quero tirar foto sim, ó. Fazer igual Você faz atividade física? Eu faço. O quê? Qualquer um, eu jogo bola, corro aí. Vou correr no Parque Sabiá com a meia de belinha. Então... masculino, nós temos do Flash, tem caveirinha, tem um monte. Que da hora. É pra todo mundo. Todo mundo. O que mais que tem de produtos lá? Especificamente. Produtos Mara? Produtos Mara. @, Produtos Mara? Por causa do meu nome. Temos o creme, agora da época dessa frio, né? Que deixa a pele mais ressecada. Aí tem o creme que chama creme para pernas cansadas. Que é um creme para aliviar a dor, mas principalmente hidratar. Porque as varizes causam desidratação. Assim como diabetes, serve para o pé diabetes, já ouviu falar?
pé Uhum. diabético, é muito ressecado, então precisa ter essa hidratação. A gente tem o creme. Tem pra mão? Não é nenhuma doença, não. É alergia. Ah, não, mas pra mão pode ser. Não, pra alergia eu não sei, tem que ser o Não, médico. não sei que se é diz que- alergia, não. Eu tenho um problema que... Olha, eu não tenho digital. Nossa, que feio! Eu não tenho digital. Aí descascou ela inteirinha, ó. Parece, é nova a minha digital agora. Eu for em qualquer lugar que eu preciso usar Gente, só digital, na já era. frente, que É só interessante. aqui, ó. Mas você já foi ver isso? O Ah, médico? Aí eu vou falar das porcentagens, igual você falou. Sabia que 25% da população brasileira não tem a mesma digital daquela que você fez a sua Não, identidade? não sabia. Muda durante o tempo a digital. A digital Ah, é a é? única biometria Que é que mutável. não é. Tem outros mutáveis, por exemplo, o tamanho da palma da mão, o tamanho do rosto, é mutável, porque você engorda, você Só a íris diminui. que não, né? A íris é a única imutável. Imutável. A íris, inclusive a íris, ela é única em todo ser humano, até de gêmeos. Ah, é? Ela é maravilhosa. E 5% da população não tem digital. Eu faço parte dos 5%. É raro, então, hein? Não, 5% da população, se for pegar ali, é mais do Enchendo o que saco. 220 milhões. 11, tem mais gente que em Portugal que não tem digital. É uma coisa. Mas pra mão Mas que nós não funciona, temos, mas que não. não serve pra merda nenhuma. Então, é doença. Pra mão a gente não tem. Tem pras pernas. Eu penso muito na questão das eu não vou querer, pernas. então, não. Ah, e tem a pulseirinha de identificação, porque tem gente que não quer fazer tatu, né? Aí tem a pulseirinha de Mas como assim tatu? identificação. Tem que fazer tatu? Como é que é? Fazer tatuagem? Por que Do tatuagem? anticoagulante, lembra? Tá, mas Se a eu não pessoa entendi. faz uso contínuo de anticoagulante. E aí, eu viajava, por exemplo, muito sozinha, de carro. Se eu sofro um acidente, não tem ninguém ali. E aí, o socorrista tá vendo a sua pulseirinha de identificação ali. Ele vai saber fazer os primeiros socorros de uma forma mais rápida para evitar uma hemorragia, por Uhum. exemplo. Então, a gente tem as pulseirinhas de alerta médico. E aí tem pessoas que fazem a tatuagem pra isso. A minha é, ué. Ah, eu achei que você só tinha mostrado porque você gosta. Não porque... a tatuagem é uso anticoagulante. Ah, gente, olha lá. Não, então é bom mostrar, né? Aqui, ó. Ó, mostra aqui, ó. Aí, ó. Uso anticoagulante. E aí tem. Quem não. Eu só tenho essa. Pra fazer tatu, tem a pulseira. Tem o chinelo ortopédico. Tudo pensando no conforto. Porque a gente sente muita dor. Quem teve nos membros inferiores, igual o meu caso, a gente sente dor nas pernas. A minha tatuagem é diferente. No caso, as piadas idiotas. Tem Ah. que ter as piadas idiotas, né? A minha tatuagem é diferente. A minha é que quando eu morrer, aí Deus já sabe que eu sou parente dele, né? Que eu sou Que de é? Jesus. Aqui. Ah, tá. Não dá pra ver que é Jesus aí, Dá, não. tá tampado aqui, ó. Jesus na cruz. Então, quando eu morrer, Deus já sabe que eu sou do time. Ah, tá. Faz sentido. Jesus. Amém. Eu creio, hein? E eu aceito bênção. Essa piada é maravilhosa que eu faço. Enfim. Não sabia, não. Então a galera faz tatuagem pra mostrar. Alerta médico, igual faz pra alergia, sabe? Por exemplo, eu tenho alergia ao iodo. Não, peraí, volta. Vamos contar. Já deu um monte. Eu tenho alergia de ar-condicionado. Poeira, ar-condicionado. E eu fico com o nariz entupido toda hora. Inclusive meu nariz denubido. Enfim, e aí essa tatuagem... O que tá escrito mesmo? Uso anticoagulante. Uso anticoagulante. E tem mais alguma coisa? Mas coisa como? Não, de alertas, de coisas que as pessoas podem... Porque, por exemplo, lançaram agora Você falou, tem a pulseirinha, né? Tem. Lançaram agora, inclusive, aqui em Uberlândia, acho que não sei se é lei ou se é um... Ah, esqueci o nome, eu não lembro o que era, não. Sei que o pessoal de autismo e doenças raras, assim... Preferência. Não, eles vão começar a usar um cordão agora. Ah, já vi. Não, nós não temos essa identificação, não. Tem muito trabalho para ser feito, João.
Tem muita coisa. Nossa, tem. Então, por isso que eu quero reunir mais pessoas, entender mais as necessidades, né? Para eu não pensar somente que eu passo, Né? e porque o assunto é muito amplo. Como existem. Você pode ter trombose em qualquer lugar do corpo. Por exemplo, eu tô tentando fazer uma live sobre trombose ocular. A pessoa teve trombose na retina, perdeu a visão. Como é um assunto muito amplo, então eu vou fazer na medida da demanda, sabe? Olha, Thalita, aborda esse assunto. Preciso fazer sobre menopausa. As mulheres têm trombose na menopausa por causa dos hormônios. Então, assim, eu vou. Eu sempre falo, né? Onde que eu vou, as pessoas às vezes falam assim, parabéns pelo trabalho. Eu falo assim, eu não quero parabéns, eu quero parceria. Eu preciso de ajuda, tá? Pra me ajudar, pra eu espalhar mais essas questões. Porque é muito sério. Mata, né? Então, não preciso falar mais nada. Sério, né? E aí a gente sempre pergunta, né, quais são os próximos passos? Você já começou aí? O que você já tem uns Eu tenho um planejamentos aí? sonho enorme. Você sabe a diferença do sonho, objetivo e meta? O sonho tá na padaria. Ah! O objetivo é uma escola. Objetivo. Nossa, tem umas piadas ruins de objetivo. Deixa quieto. Aqui, Uberlândia. Porque agora tem um objetivo de novo aqui. Sei Uberlândia, né? lá. Eu nem sei. Voltou. Objetivo agora. Então. Não? Mas e aí, qual que é a diferença? Tá, sem a piada, meta você define algo que alcançar para chegar em um objetivo. A diferença é um pouco simbólica. O sonho, o objetivo geralmente está relacionado a coisas materiais e o sonho não necessariamente a coisas materiais e que você possa ajudar outras pessoas. Então, eu tenho um sonho enorme de ter um livro best-seller sobre essa situação. Eu já tenho 2 livros publicados e esse livro que eu falo, ele tá guardadinho. Eu já recebi 2 nãos de editoras e a cada não que eu recebo, eu faço uma revisão dele. E aí eu já tô na minha 3ª revisão. Eu acabei de receber a revisão. Eu geralmente pago uma pessoa, né, que faz essas análises críticas. E aí eu tô na 3ª revisão. E nele eu falo sobre isso tudo, porque eu gosto muito de livro, né? E eu quero que as informações cheguem às pessoas. Então, esse é o meu sonho. É o que tem pra vir, sabe? Ele tá guardado para um momento oportuno e a gente poder falar isso sobre vida. Em primeiro lugar é a vida, depois a trombose, depois as outras bagaceiras. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado pelo assunto aí. Passou, a gente nem viu tempo. Galera. Quanto tempo aí? Já foi meia, já deu a do pai. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por todas as dúvidas que você tirou aí. Fica-se à vontade para voltar a essa casa. A gente tem aí uma série de convidados. Se você achar que tem algum convidado que faz sentido, está aqui do nosso lado. A galera já tá vindo. O Wellington participou aí já algumas vezes com a gente. Participou com o próprio Ferdinando do Uberhub. Se você quiser também, se tiver algum dado aí que acha legal debater, a gente conversar, fique à vontade. Você que assistiu aqui conosco, você que chegou aqui depois, você que veio aqui ver esse vídeo, muito obrigado aí. Os contatos da Thalita estão aqui embaixo na descrição. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar aquele joinha e compartilhar pra galera. E comentar quem você quer ver aqui nesse canal, nesse podcast. Lembrando que a gente tem outros conteúdos também, além do podcast. A gente tem vídeos aí, a gente briga pelas pessoas. Recentemente a gente foi na Câmara de Vereadores brigar pelos motoristas de aplicativo. Tá uma zona aqui em Uberlândia. Tá uma zona. O Uberlândia tá uma zona em motorista de aplicativo, sistema de transporte, saúde. E aí a gente vem falando de muita coisa aí. E, quiçá,
as coisas melhorem aí pra nós. Sim, vamos acreditar. Muito obrigado. Eu que e agradeço. até a próxima, pessoal.